Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa quarta-feira, dia 18 de outubro, estamos celebrando São Lucas. São Lucas é o autor do terceiro evangelho e também dos Atos dos Apóstolos. O seu evangelho dá especial destaque à misericórdia, ao amor aos pobres, a Maria. E o livro dos Atos dos Apóstolos narram os primeiros tempos da vida e caminhada da igreja. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Amados e amadas de Deus, temos aqui o envio dos 72. O 72 significa toda a igreja que é enviada em missão. Significa que todos nós somos missionários, somos discípulos missionários, somos comprometidos com o anúncio e com o testemunho de Jesus Cristo. Jesus envia os 72 discípulos e os envia como? 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. Amados e amadas de Deus, 2 a 2 significa um deve apoiar o outro. Significa que os discípulos devem se apoiar mutuamente no caminho da missão, de forma que se um tiver um pouco mais desanimado, o outro o apoia. Um é apoio para o outro. 2 significa também a comunidade. A menor comunidade é formada por 2 pessoas, aquilo que Jesus diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. 2 significa aqui também a comunidade que é missionária, a família que deve ser missionária, a comunidade que deve ser missionária. Todos nós que devemos ser missionários, quer dizer, somos comprometidos com o anúncio e com o testemunho de Jesus Cristo. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Amados e amadas de Deus, isso significa dizer que nós somos sempre necessitados, que a igreja é sempre necessitada. Ela sempre deve pedir ao Senhor, e o Senhor provém, o Senhor manda trabalhadores para a messe, o Senhor manda trabalhadores para a colheita. Como é que os discípulos são enviados? Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Cordeiro, amados e amadas de Deus, é a imagem da mansidão, mas que é enviado num ambiente hostil. Aqui relembra bem a realidade na qual a primeira evangelização se deu, num mundo hostil, num mundo que matou Jesus e num mundo que não era aberto ao anúncio, ao testemunho de Jesus Cristo, ao mundo que era hostil. O discípulo, ele é enviado como cordeiro para o meio de lobos. O lobo representa a ferocidade do mundo, a ferocidade que o discípulo encontra. Mas nesse ambiente, o discípulo deve ser instrumento de paz, ele deve ir com simplicidade, por isso não deve levar muita coisa, não deve levar nada.
mas ele leva a paz em qualquer casa em que entrar, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a paz repousará sobre ele, senão voltará até vós. Amados e amadas de Deus, é interessante esta imagem. O discípulo vai como cordeiro no meio de lobos, quer dizer, manso no meio de um mundo hostil. Ele é portador da paz, ele leva a paz, ele sempre deseja a paz. Nós estamos vivendo agora num ambiente de guerra, de guerras, não só guerra, mas guerras no mundo. A guerra é a ausência de paz. O cristão, ele tem que ser comprometido com a paz. O discípulo, a discípula de Jesus Cristo tem que ser comprometido com a paz, com a construção da paz, com a promoção da paz. A paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão voltará a vós. Ele deve permanecer naquela casa em que é recebido. Ali ele deve comer, deve beber, e diz Jesus, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Amados e amadas de Deus, é o discípulo que onde é recebido, ali ele deve ficar, porque a casa se abriu a ele, e se abrindo a ele, se abriu a Jesus Cristo, se abriu ao seu Evangelho. Também a imagem da cidade. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houverem. Dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Quer dizer, receberam o discípulo, receberam os enviados, receberam os discípulos. E recebendo os enviados, receberam o próprio Jesus. Por isso, o reino de Deus está próximo de vós, porque recebendo os discípulos, acolheram aquilo que o discípulo traz, o reino de Deus. Amados e amadas de Deus, celebremos com alegria São Lucas, este grande evangelizador. Renovemos o nosso compromisso com o anúncio, com o testemunho de Jesus Cristo hoje. São Lucas foi um grande evangelizador, discípulo de São Paulo. Ele anunciou o Evangelho, ajudou no anúncio e no testemunho de Jesus Cristo. Ontem ele, hoje nós. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de São Lucas desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.